Salmo de número 14. Vamos fazer a primeira leitura e depois a gente faz a nossa meditação. Diz assim a palavra de Deus. Diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam. Não há ninguém que faça o bem, pois não há nenhum sequer. Será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Ah, se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo. Jacó exultará, Israel se regozijará. Vamos orar? Pai querido, mais uma vez pedimos para que o Senhor nos ensine essa noite. Ó Pai, acalma o nosso coração diante de toda essa semana, todo esse começo de semana, tudo que aconteceu nesses 3 primeiros dias. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos ensine para que possamos meditar na Sua palavra e aprender contigo. É o que oramos em nome de Jesus. Amém. Esse Salmo 14, se você reparar e quiser anotar para depois verificar a diferença, ele é o mesmo que o Salmo 53. Exatamente o mesmo que o Salmo 53, só muda uma frase, um versículo ali no final, mas praticamente ele é o mesmo. E eu queria fazer uma pergunta inicial para você que é crente em Cristo Jesus, que talvez já crê, já se converteu há muitos anos. Você já foi incrédulo? Obviamente, todos nós que hoje cremos em Cristo Jesus, já fomos incrédulos. Em algum momento a gente não acreditava em Deus, e aí a partir de algum momento nós passamos a acreditar em Deus. No entanto, teve alguma vez que mesmo que você seja cristão, depois da sua vida cristã, teve algum momento depois da sua vida cristã que você deixou de acreditar em Deus? Quero te fazer algumas perguntas para você pensar sobre isso. Porque talvez você pense, não, eu nunca deixei de acreditar em Deus. Mas deixa eu fazer algumas perguntas para você. Primeiro, como foi seu dia hoje? Em que momento do seu dia de hoje você pensou sobre Deus? Teve algum momento que você parou e pensou sobre Deus? Em que momento você colocou Deus à frente de algo que você iria fazer? Você ia fazer alguma coisa e você orou ao Senhor: Deus, que o Senhor vá à frente, se o Senhor quiser, isso vai acontecer. Quantas vezes você orou hoje? Quantas vezes você orou? Talvez a sua única oração tenha sido aqui no nosso culto. O que o texto nos ensina sobre a incredulidade, nos ensina o que muitas vezes nós vivemos sem nem perceber. Olha o que diz o versículo de 1 ao versículo 3, sobre a primeira característica do tolo. Diz assim: diz o tolo em seu coração: Deus não existe. Corromperam-se e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. Vamos olhar apenas para esse versículo 1. A primeira característica de um ímpio, de um tolo, é que ele não acredita em Deus. Todos nós já tivemos algum momento da nossa vida que nós não acreditávamos em Deus. Por mais que você falava que você acreditava, teve algum momento em que teve essa chave, essa conversão, que você de fato passou a acreditar verdadeiramente. O ímpio, no entanto, ele diz que Deus não existe. Ele diz que não existe Deus. Alguns são mais ousados e, de fato, se confessam como ateus, dizendo, de fato, Deus não existe. Ou alguns até dizem, Deus está morto. No entanto, esse texto não está falando muito sobre o ateu, sobre a pessoa que não acredita em Deus.
mas sim sobre aquela pessoa que vive como se Deus não existisse. E muitas pessoas até dizem que Deus existe, mas vivem como se Deus não existisse. As pessoas até dizem, não, de fato, eu creio em Deus, Deus acima de tudo e tudo mais. No entanto, a sua vida não parece que de fato ela acredita no Senhor. Por isso que o versículo continua dizendo que eles se corromperam e cometeram atos detestáveis. Não há ninguém que faça o bem. O ímpio vive uma vida como se Deus não existisse. Ele não tem medo de Deus e comete os seus pecados da forma como ele quer. Eu quero ler um texto de um livro chamado Pecados Intocáveis, do Jerry Bridges. Eu recomendo muito esse livro, é um livro muito bom. E ele é um texto um pouco grande, eu queria que você prestasse atenção sobre o que ele fala sobre impiedade, que é uma vida não piedosa. Diz assim: impiedade pode ser definida como viver sem pensar, ou pensar pouco em Deus, ou na vontade de Deus, ou na glória de Deus, ou na dependência de Deus. Não é difícil notar que a pessoa pode ter uma vida decente e ser ímpia, uma vez que Deus é irrelevante no seu dia a dia. Encontramos pessoas assim por todos os lados, no decorrer de nossos afazeres diários. São pessoas simpáticas, educadas e caridosas, mas Deus está longe dos seus pensamentos. Talvez até passem 1 hora por semana na igreja, mas vivem os outros dias como se Deus não existisse. Não são perversas, mas são ímpias. A tristeza é que muitos de nós, que são cristãos, vivem o dia a dia sem pensar muito em Deus, ou nem sequer pensamos. E é até possível que leiamos a Bíblia e oremos por alguns minutos pela manhã, mas logo em seguida já nos detemos com nossos afazeres e vivemos basicamente como se Deus não existisse. Dificilmente levamos em conta nossa dependência de Deus ou nossa responsabilidade para com Ele. As horas correm sem que pensemos um segundo em Deus. Nesse sentido, somos bem iguais ao nosso vizinho, que é gentil e decente, mas não é salvo. Ele nunca pensa em Deus e nós só pensamos nele de vez em quando. Diz o tolo em seu coração, Deus não existe. Por conta de não acreditar em Deus, o ímpio, ele então vive de maneira corrupta. Não há nenhum na terra que faça o bem, pois todos que nascem sem acreditar no Senhor. O texto continua, versículo 2 e 3. O Senhor olha dos céus para os filhos dos homens, para ver se há alguém que tenha entendimento, alguém que busque a Deus. Todos se desviaram, igualmente se corromperam, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. É interessante como Paulo ele usa essa passagem, talvez você já está identificando, nossa, essa passagem não é no Novo Testamento, essa passagem não está em Romanos, porque lá em Romanos 3, de 10 a 12, Paulo cita exatamente esses versículos. Não há um justo, não há um sequer, não há ninguém que entenda, ninguém que busca a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis, não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. O ímpio, então, ele não só não acredita em Deus, mas o ímpio também é aquela pessoa que diz que acredita em Deus, mas vive de maneira corrupta. Vive como se Deus não existisse. Tiago 2, versículo 19, diz assim: você crê que existe um Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Ele continua lá no capítulo 4, versículo 13 e 14, de Tiago, que diz assim: ouçam agora vocês que dizem, hoje ou amanhã iremos para esta ou aquela cidade, passaremos um ano ali, faremos negócios e ganharemos dinheiro. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. Que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Ou seja, o ímpio não é só aquela pessoa que diz que não acredita em Deus, mas que vive como se Deus não existisse.
Salmo 10, versículo 4, Salmo 10, versículo 4, a gente já leu esse salmo, já teve uma pregação sobre isso, que diz assim: em sua presunção o ímpio não o busca, não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Em nenhum dos seus planos há lugar para o Senhor. O que nós devemos pensar, então, primeiramente é: será que eu tenho colocado Deus nos meus planos? Será que eu estou dizendo todos os dias em meu coração, Deus não existe? Ou eu tenho colocado em meu coração, Deus de fato existe em minha vida? Vamos continuar, versículo 4 ao versículo 6. A gente vai bem rapidamente sobre esses dois versículos, para a gente ganhar tempo, que diz assim: será que nenhum dos malfeitores aprende? Eles devoram o meu povo como quem come pão, e não clamam pelo Senhor. Olhem, estão tomados de pavor, pois Deus está presente no meio dos justos. Vocês, malfeitores, frustram os planos dos pobres, mas o refúgio deles é o Senhor. Há três coisas, então, que o insensato faz. Eles não pensam, primeiramente, na verdade, o título desse ponto aqui é que o insensato ele não pensa no julgamento de Deus. Então, há três coisas que o insensato, que o perverso faz. Primeiro, o perverso, o insensato, ele explora as pessoas com muita frequência sem se sentir culpado por causa disso. É o que chega o auge, então, da insensatez, daquele que não acredita em Deus. Para ele usar pessoas, explorar pessoas, é tão natural, como diz aqui, como quem come pão. É uma coisa que ele faz diariamente. Ele é tão ímpio que diariamente ele comete maldade contra os justos. Segundo, eles tentam envergonhar os outros. Eles tentam fazer o máximo possível para envergonhar outras pessoas. Mas no fim, é eles que serão envergonhados diante de Deus. E terceiro, eles tentam frustrar os planos dos pobres. Eles tentam frustrar os planos das pessoas, dos justos. No entanto, é Deus quem vai anular os planos dos perversos, para que os justos, os pobres, se refugiem no Senhor. E por fim, versículo 7, fala então sobre o desejo de Davi, clamando então que a salvação ela vem somente do Senhor. Versículo 7 ele diz assim: se de Sião viesse a salvação para Israel, quando o Senhor restaurar o seu povo, Jacó exultará e Israel se regozijará. A ideia aqui é que diante das ameaças que talvez os inimigos estavam cometendo contra Israel, e parece que Davi está colocando aqui o ímpio, o justo, as nações perversas ao redor de Israel, querendo atacar Israel. Diante dessas ameaças, os justos devem se lembrar de que Deus é o seu refúgio, que ele os protegerá e derrotará aqueles que praticam a iniquidade. Ele cita que se de Sião viesse a sua salvação para Israel, porque Sião foi a cidade que Davi conquistou e nela se tornou a cidade de Davi. Em Sião, o monte de Sião era onde ficava a Arca da Aliança, onde ficou a Arca da Aliança durante o tempo. Naquela época, então, Sião era sinônimo da presença de Deus, da presença e da proteção de Deus. John MacArthur, no seu comentário, ele comenta que o lugar, Sião, é o lugar na terra onde Deus teve o prazer de revelar a sua presença, a sua proteção e o seu prazer, e o seu poder, e o seu poder. Salmo 46, versículo 1, é um texto que eu gosto bastante, que diz assim: Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Isaías 59, versículo 20, diz assim: o Redentor virá a Sião, aos que em Jacó arrependerem-se dos seus pecados, declara o Senhor. Isaías
62, versículo 11, diz assim: O Senhor proclamou aos confins da terra, digam à cidade de Sião, vejam, o seu Salvador vem, veja, lhe traz a sua recompensa e o seu galardão o acompanha. Então todas essas passagens dizem, é uma profecia de que o Senhor virá de Sião. O Senhor descerá ao monte de Sião e virá até Jerusalém para resgatar o seu povo que estava sendo oprimido pela maldade, estava sendo oprimido por esse povo perverso. E quando que isso acontece? Isso acontece e se cumpre lá em Mateus 21, versículos de 4 a 5, que diz assim: Isso aconteceu quando Jesus ele entra montado num jumento em Jerusalém. Diz assim: Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: Eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. O Senhor, ele vem então da cidade de Sião, do monte Sião, da cidade de Davi, e vem para salvar o seu povo. Esse é o desejo de Davi. Podemos resumir então esse texto trazendo a seguinte lição: enquanto o insensato diz em seu coração que Deus não existe, o Senhor diz ao coração do justo: Eu sou a sua salvação. Enquanto o insensato diz em seu coração que Deus não existe, o Senhor diz ao coração do justo: Eu sou a sua salvação. Podemos entender então esse texto da seguinte maneira. Primeiro, todos nós somos ímpios. Todos nós éramos ímpios. Não há ninguém que buscava a Deus. Não há ninguém que poderia dizer: não, eu busquei ao Senhor primeiro. Nós esquecemos o Senhor no nosso dia a dia e muitas vezes vivemos como se nós fôssemos ímpios. Vivemos esquecendo de Deus. Por causa disso, o nosso coração, que é corrupto, ele pratica a maldade sem muitas vezes pensar nas consequências. Mas Deus, com a sua graça e com a sua misericórdia, através de Cristo Jesus, veio de Sião e morreu para nos salvar dos nossos próprios pecados, para nos dar paz e segurança. É exatamente esse ensino que Paulo traz em toda a sua carta e que pode ser resumido em Romanos 5,8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Então, podemos fazer algumas aplicações. Primeiro, ao orarmos, nós precisamos entender que nós éramos ímpios diante de Deus. Precisamos entender que nós somos pecadores diante do Senhor. Segundo, por causa disso, precisamos nos prostrar como pessoas injustas perante o trono santo de Deus. Terceiro, precisamos pedir pela salvação do Senhor e crer que essa salvação ela é certa. Ela já veio de Sião. O Senhor já restaurou o seu povo. Nós já podemos nos exultar, nós já podemos nos regozijar, assim como Jacó, assim como Israel. Quarto, nós podemos viver diariamente, a todo tempo, sabendo que Deus está presente do nosso lado. E por fim, nós devemos viver em todo momento crendo que Deus existe. Crendo que Deus existe. Então, ao invés de sermos tolos e dizer no nosso coração diariamente, Deus não existe, devemos viver diariamente, acordar e pensar, Deus existe. E se Deus existe, significa então que eu tenho que ler a palavra de Deus, que eu tenho que orar sem cessar, que eu tenho que falar do evangelho a outras pessoas. Como então deve ser a sua vida vivendo, crendo que Deus de fato existe em seu coração? É isso que nós podemos pensar e meditar então essa noite. Amém? Vamos orar mais uma vez? Para a gente encerrar esse momento? Ó Pai querido, obrigado, meu Deus, porque
apesar de sermos falhos, apesar de termos o coração tão corrupto, apesar de sermos tão fracos, ainda assim o Senhor nos ama, o Senhor entregou o Cristo Jesus para morrer na cruz por nós, para nos salvar da nossa corrupção, do nosso coração incrédulo. Ó Deus, todos nós aqui talvez já fizeram esta oração de clamor ao Senhor pela salvação. E, ó Deus, pedimos que, a partir do momento em que nós passamos a crer no Senhor, pedimos que o Senhor nos ajude a diariamente viver crendo que o Senhor existe, e não como tolo, vivendo como se o Senhor não existisse. Pedimos o seu auxílio, pedimos a sua ajuda, para que o Senhor se faça presente em nossas vidas, para que possamos perceber que o Senhor está conosco todos os dias de nossas vidas, e assim orar a todo momento, ler a palavra de Deus para ter comunhão contigo, viver com nossos irmãos em Cristo, anunciar o Evangelho aos outros, porque de fato o Senhor existe em nossas vidas. Ó Pai, que amanhã possamos acordar crendo nisso, crendo que o Senhor é presente, crendo que o Senhor já trouxe a salvação aos nossos corações e que possamos nos alegrar com essa verdade, apesar das tribulações, apesar dos problemas, apesar das lutas, possamos alegrar com essas verdades. É o que oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.